Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Esse assunto está normalmente em cartografia, mas a gente pode falar também em climatologia, como algumas coisas que nós vamos ver aí. É muito comum a gente ouvir falar que o movimento da Terra são apenas dois, rotação e translação. Hoje nós vamos ver uns outros tipos de movimentos. É certo que a Terra faz vários movimentos em relação ao Sol, em relação ao Universo, ao seu próprio eixo rotatório, mas nós vamos falar só de alguns principais e aqueles que têm mais influência no nosso dia a dia. Os outros nós podemos falar só que em outra oportunidade. Então, os movimentos da Terra, o primeiro é rotação. É quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. A duração é de 24 horas. Esse daqui é bem simples, a gente ouve falar com bastante frequência, né? Portanto, rotação é o movimento que a Terra vai girar no seu próprio eixo. E o movimento é de oeste para leste. Então, a Terra vai se movimentar de oeste para leste e portanto, é nesse sentido aqui. A sucessão dos dias e das noites nós teremos, portanto, quando a Terra rotaciona, vai sucedendo os dias e as noites, como a gente pode observar aqui já nessa primeira figura. Nesse caso nós temos aqui a África, aqui embaixo, e um pouco mais acima nós temos a Europa. E podemos perceber que a noite está chegando no continente europeu, né? E o dia ainda é dia nessa outra parte aqui da África e um pouquinho da Europa. Então a Terra aqui rotacionando. Uma curiosidade que normalmente os alunos acabam perguntando: professor, mas qual a velocidade? Eu sempre falo que a velocidade é em torno de 1.700 km por hora. Portanto, a Terra rotaciona a uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. Mas o número um pouco mais preciso é 1.674 km por hora. Tem algumas coisas que faz com que tem algumas consequências dessa rotação. O primeiro, sucessão de dias e das noites. Um outro é o achatamento dos polos. Com certeza todo mundo já ouviu falar que o planeta Terra é achatado nos polos. E a parte da linha do Equador é um pouco mais alargada. E, na verdade, quando a gente vai comentar sobre isso, esfericidade, muitas pessoas acabam dizendo: mas eu acho que a Terra é plana, outro diz que a Terra é esférica. Eu posso dizer nenhuma coisa nem outra. Por conta desse achatamento da rotação, porque se acredita que no passado a velocidade com que a Terra executava o seu processo de rotação é muito superior ao que é hoje. Só que hoje a rotação está um pouco mais lenta e a cada século fica um pouquinho mais lenta ainda, que é 1,4 milésimo de segundo. Pode parecer pouco, mas em comparação à idade da Terra pode significar muito. Tanto é que se acredita que há 2 milhões de anos atrás a quantidade de rotação por ano era em torno de 750. Então a Terra rotacionava 750 vezes por ano. Hoje é 365 dias e 6 horas, né? Então, por conta da velocidade de rotação que era tão grande, fez com que a parte central se alargasse e o topo, ou a parte dos polos, fosse achatada. A aparência da Terra está mais aproximada com aquilo que o matemático Gauss acabou propondo, que é uma elipse, que não é uma elipse perfeita. A gente pode ver aqui um exemplo das elipses. A forma mais aproximada é essa verde, que o matemático Gauss acabou adotando. Enquanto que a elipse da Terra é uma chamada geóide, que seria mais próximo com essa outra aqui, essa outra aparência, que é essa verdinha, um pouco mais achatada. Só que não é uma esfera perfeita, não é uma elipse perfeita, mas a gente costuma falar que a aparência da Terra não tem nada a ver com plana, não tem nada a ver com esférica, e sim com a geóide. Como é que a gente sabe que a Terra é uma geóide? Antigamente se falava que a Terra era esférica, e os gregos já sabiam disso. Teve várias causas que algumas
fatos, alguns fenômenos que fazem com que eles descobrissem que a Terra, de fato, era esférica. Para eles hoje é que a gente compreende que é uma geóide, mas eles falavam em esfericidade. Um exemplo é quando acontece a eclipse lunar, que de um lado está o Sol, a Terra aqui, a Lua do outro lado. Quando a Terra, melhor, a Lua, quando vai se fazendo seu processo de translação ao redor da Terra, vai ficar sobre a sombra da Terra. E a sombra que a Terra fazia, melhor, ainda faz na Lua, dá a ter aquela aparência que nós temos desse contorno da Terra. Outro exemplo, outra evidência é que eles observavam que os barquinhos sumiam na linha do horizonte. Outra evidência é que fez com que foi feito por aquele que a gente comentou em outra aula, Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra. Então eles tinham evidências. Para ter certeza, só hoje em dia mesmo, com tanta tecnologia, hoje é que nós temos certeza da suposta esfericidade da Terra, que na verdade é uma geóide. Antes de entrar nos outros movimentos, eu gostaria de comentar essa outra parte aqui, que são as chamadas zonas climáticas, que vai ter uma referência tanto com a rotação, tanto com a translação. Na aula passada a gente viu algumas partes disso daqui, alguns paralelos principais da Terra, que é o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e linha do Equador. Quando vamos fazer essa divisão, nós começamos a falar sobre essas partes daqui. Entre os trópicos, nós temos essa região toda aqui de amarelo, entre o Trópico de Capricórnio e de Câncer. Essa região que está dentro do trópico é a área da Terra onde acaba recebendo maior quantidade de irradiação solar. Portanto, é a parte do planeta que é mais quente. Essa parte, como é dentro dos trópicos, nós chamamos de parte tropical ou intertropical. A outra parte que nós temos aqui, entre um trópico e o Círculo Polar Ártico, ou entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos uma zona que é chamada zona temperada. Vou falar mais por que temperada depois que explicar a outra. A outra parte, próximos aos polos, nós temos as áreas polares. Portanto, as áreas mais frias, que recebem menos insolação, onde o Sol é mais inclinado. Enquanto que aqui é perpendicular, já atingindo de uma forma mais direta. Então aqui é quente e aqui em cima é frio. Aqui embaixo também é frio. Entre o quente e o frio nós temos o temperado. Temperado que vai lembrar tempero. Tempero é que vai ter várias partes, né? Vários temperinhos ali para fazer com que a comida fique melhor. Nesse caso aqui, os vários temperos que nós estamos falando é sobre as estações do ano. Então é a parte do planeta onde nós vamos ter as estações bem definidas, as quadros lá. Enquanto que na zona tropical nós não vamos ter essas estações bem definidas não. Exemplo do Brasil. A gente fala que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É tropical porque está dentro dos trópicos. Portanto, a área mais quente do planeta, e nós não temos estações bem definidas, exceto a região sul do Brasil. Outra consequência do movimento de rotação é a formação dos ventos, a formação também das correntes marítimas. Nós vamos falar dos ventos, da corrente marítima, quando a gente for adentrando aí nos novos assuntos. Mais uma coisa que a gente pode observar, quando a Terra está em rotação, é certo que ela vai levar também consigo a massa da atmosfera, esses gases, mas nem todo consegue seguir no mesmo ritmo do planeta. Então a tendência é que uma parte vai ficando mais lenta do que a própria rotação, então fazendo com que as massas se desloquem. Massa de ar em movimento nós chamamos de vento. Portanto, a formação dos ventos, das correntes marítimas, em consequência também tem outras
fatores, como a diferença de pressão, mas uma das principais também é essa daqui: rotação da Terra ocasiona o movimento das massas de ar e das correntes marítimas que nós temos aqui. O outro movimento da Terra é o movimento de translação. Esse é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, em relação ao Sol. Algumas das suas consequências são a sucessão dos anos, as mudanças das datas, as mudanças das estações do ano, e a sua volta completa, como a gente costuma falar, é 365 dias e 6 horas. Só que isso daí não é tão preciso. Pelo calendário gregoriano de 1582, diz que são 5 horas, aqui tem um pequeno erro, que era para ser 49 minutos e 12 segundos. Então, hoje se sabe, e a partir do calendário gregoriano, que são 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Isso faz com que essa pequena diferença de alguns segundos todos os anos faz com que a cada 400 anos diminua 3 dias. Agora, imaginando de um modo mais comum que a gente conhece, tem um negócio chamado ano bissexto. Como são 365 dias e 6 horas aproximadamente, esse ano, portanto, que é ano bissexto, aí acrescenta um dia no dia 29 de fevereiro. Aí próximo ano, 365 dias mais 6 horas. Aí nós já estamos ganhando 6 horas. No outro mais 6, mais 6, mais 6. Quando completar 24 horas, acrescenta um dia lá no dia 29 de fevereiro. Que normalmente em fevereiro são 28 dias. Mas por conta dessas 6 horas a cada ano, a cada 4 anos, então a gente vai completar as 24 horas e acrescenta um dia no calendário, e a gente não tem 365 dias, mas 366 dias a cada 4 anos. E essa diferença que tem de ter menos segundos, aí vai acumulando, é um pouco mais de 100 anos que acaba acontecendo isso. Aí se cair no ano bissexto, não coloca com o ano bissexto, porque senão vai ganhando dias. Se a gente for seguir 365 dias e 6 horas, certinho, sem contar esses segundos, que depois se transforma em minutos, em horas, depois de 400 anos, o planeta teria ganhado 3 dias a mais. Isso daí ia dar uma confusão tremenda, que foi corrigido pelo calendário gregoriano do século XVI. Isso aí eu posso explicar até em outra aula, que a gente pode fazer alguns cálculos para tentar explicar essa parte aqui. A cada 100 anos não existirá o ano bissexto. Aproximadamente isso, como eu falei. Um pouco mais de 100 anos. A circunferência da órbita da Terra é 360 graus. Mas a gente sabe. Alguns acreditam que é um pouquinho a mais. Mas imaginando aí, circunferência de 360 graus que a Terra tem que fazer ao redor do Sol. Se a Terra percorresse a cada dia 1 grau, nós teríamos 360 dias no ano. Mas não percorre esse 1 grau, mas menos de 1 grau. A Terra percorre por dia 0,986 graus. Então isso faz com que menos um pouquinho hoje, menos um pouquinho amanhã, e dá esse a mais, desses 5 dias a mais. É como se fosse 5 graus a mais. A velocidade do planeta de translação é de 108 mil km por hora. Outro movimento da Terra é chamado de movimento de inclinação. O eixo da Terra se inclina em relação ao Sol, como a gente pode observar aqui. Em alguns períodos do ano, mais um hemisfério vai receber insolação mais do que o outro. Normalmente, a gente pode imaginar que seria isso aqui, né? O Sol está do lado de cá, no lado esquerdo, do outro lado direito seria à noite. Uma insolação normal, parece que todo o planeta está recebendo insolação. Uma parte da região tropical recebe mais raios solares e as outras menos, que vai receber inclinado. E aqui recebe perpendicular. Como a Terra, no seu eixo lá, faz com que se incline, seria algo semelhante a isso,
se inclinar em relação ao Sol, ela faz esse movimento. Tem o movimento de rotação, o de translação, também tem esse outro, inclinação. Portanto, um hemisfério vai receber mais insolação do que o outro. Imagine, hemisfério sul e hemisfério norte. No hemisfério sul, se a Terra estiver inclinada dessa forma aqui, vai receber mais raios solares aqui. E aqui vai receber menos. O que recebe mais raios solares, a gente vai chamar de verão. O que recebe menos, inverno. Agora imagine que fez isso depois. Outra parte do ano, que será agora, nós estamos no período, nós estamos entrando no inverno, próximo do inverno já. O hemisfério norte está recebendo mais raios solares, a gente é menos. Nós estamos chegando para o inverno, enquanto que eles estão chegando no verão. E quando recebe por igual, a gente chama esse período de equinócio, de igualdade. Portanto, recebe mais por igual. É certo que na região tropical é um pouco mais igual do que os outros, né? A região tropical mais sol, as outras regiões menos sol. Mas é como se fosse por igual. O solstício, lembra? Sol. Portanto, o sol é quando a Terra está mais inclinada para um lado. Se for tipo o hemisfério norte, como nós temos aqui, hemisfério norte recebendo mais sol, hemisfério sul menos. Logo, no hemisfério norte, nós teremos o verão, já que está recebendo mais sol, e o hemisfério sul está recebendo menos sol, é o inverno. Uma coisa, portanto, curiosa, que a gente já observa aqui, sempre quando um lado estiver numa estação, o outro lado está na estação oposta. Ou seja, sempre que aqui em cima for verão, aqui embaixo é inverno. Quando aqui for verão, lá em cima é inverno. Lembra uma coisa, quando nós estamos no mês de dezembro aqui no Brasil, mês de verão, né? 20 ou 21 de dezembro, normalmente, ou 22, a gente está chegando lá no verão. E quando a gente liga a televisão, lá no verão, Papai Noel, Natal, aqui está muito quente, é ventilador, é ar-condicionado. Quando a gente liga a televisão, está passando Nova York, nevasca. Nova York, hemisfério norte. Ou está passando lá nos Estados Unidos, está passando filme de Papai Noel com aquele monte de roupa. Enquanto que aqui muito quente, Papai Noel sofrendo, lá não, tem que ter muita roupa. Aí a gente tenta imitar eles na mesma época, aí não dá certo, né? Papai Noel vai suar bastante aqui, enquanto que aqui em cima não. O outro parte aqui, o outro solstício. Quando a parte sul, hemisfério sul está recebendo mais sol, verão. Hemisfério norte, menos sol, inverno. O equinócio, como eu falei, é por igual. Então a Terra vai receber mais ou menos pela mesma quantidade de sol. Uma coisa que eu acabei esquecendo é que quando a gente vai falar do solstício, diz que quando é de verão, os dias são mais longos. A gente percebe que anoitece mais tarde. E anoitece mais tarde, nós temos mais horas de sol e menos horas de noite. Quando é no inverno, acontece o contrário. O sol se põe mais cedo e o sol nasce mais tarde. Então nós temos menos horas de sol e mais horas de noite. Outro movimento da Terra, que é o chamado afélio e periélio. Esse talvez não seja tão conhecido, mas vamos comentar um pouquinho sobre ele. Teve um físico chamado Johann Kepler, que ele fez um cálculo e provou que a órbita da Terra não é perfeita. Ela tem períodos do ano que a Terra está mais próxima do Sol e períodos do ano que a Terra está mais afastada do Sol. Tem um período que a Terra está mais próxima do Sol, é no início de janeiro, que a Terra está a 147 milhões de quilômetros de distância do Sol. O período que a Terra está mais afastada do Sol é lá no período de junho, cerca de 152 milhões de quilômetros afastada da sua estrela. Então dá uma diferença de 5 milhões de quilômetros de afastamento. O período que a Terra está mais próximo do Sol, nós chamamos de periélio. O período que a Terra está mais afastada do Sol, nós chamamos de afélio.
Para lembrar esses dois nomes é muito fácil. Lembra aqui, ó, perto, pé, periélio. O periélio começa com pé de perto. Quando está afastado é afélio, começa com af, de afastado. Então é só lembrar essas duas causas. Aí você pode dizer qual a principal consequência para isso. Principal consequência é que no período de janeiro, que está no nosso verão aqui no hemisfério sul, é justamente o período que a Terra está mais próxima do Sol. Portanto, vai receber mais raios solares. Aí você pode dizer, então vai esquentar. Poderia esquentar se nós não tivéssemos tanta quantidade de água aqui no hemisfério sul. No hemisfério sul nós temos pouca quantidade de continente, é cerca de 19% só de terras continentais. Em compensação, 81% é de oceano. E esse oceano absorve esse excesso de raios solares, fazendo com que a Terra não esquente tanto, mas mesmo assim a gente percebe que é um pouco quente, né? Em compensação, no período de junho, quando a Terra está afastada, aqui nós estamos no inverno e o pessoal do hemisfério norte está lá no verão. Então é só isso, até a próxima aula e fiquem todos com Deus. Não esqueça de curtir se gostou do vídeo e até a próxima.